Capítulo 127. O barbeiro. Perto de casa havia um barbeiro que me conhecia de vista, amava a rabeca e não tocava inteiramente mal. Na ocasião em que ia passando, executava não sei que peça. Parei na calçada a ouvi-lo. Tudo são pretextos a um coração agoniado. Ele viu-me e continuou a tocar. Não atendeu a um freguês e logo a outro que ali foram, a despeito da hora e de ser domingo. Confiar-lhes as caras à navalha. Perdeu-os sem perder uma nota. Ia tocando para mim. Esta consideração fez-me chegar francamente à porta da loja voltado para ele. Ao fundo, levantando a cortina de chita que fechava o interior da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. Era a mulher dele. Creio que me descobriu de dentro e veio agradecer-me com a presença, o favor que eu fazia ao marido. Se não me engano, chegou a dizer com os olhos. Quanto ao marido, tocava agora com mais calor, sem ver a mulher, sem ver fregueses, e grudava a face ao instrumento, passava a alma ao arco, e tocava. Divina arte! Ia-se formando um grupo. Deixei a porta da loja e vim andando para casa. Enfiei pelo corredor e subi as escadas sem estrépito. Nunca me esqueceu o caso deste barbeiro, ou por estar ligada a um momento grave da minha vida, ou por esta máxima que os compiladores podem tirar daqui e inserir nos compêndios da escola. A máxima é que a gente esquece devagar as boas ações que pratica e verdadeiramente não as esquece nunca. Pobre barbeiro, perdeu todas as 2 baratas naquela noite que era um pão do dia seguinte, tudo para ser resolvido de um transplante. Supõe agora que este, em vez de ir-se embora como eu fui, ficava à porta a ouvi-lo e a namorar-lhe a mulher. Então é que ele, todo arco e toda rabeca, trocaria desesperadamente. Ó divina arte! Capítulo 128. Punhado de sucessos. Como ia dizendo, subi as escadas sem estrépito. Empurrei a cancela, que estava apenas encostada, e dei com prima Justina e José Dias jogando carta na saleta próxima. Capitu levantou-se do canapé e veio a mim. O rosto dela era agora sereno e puro. Os outros suspenderam o jogo e todos falamos do desastre da viúva. Capitu censurou a imprudência de Escobar e não dissimulou a tristeza que lhe trazia a dor da amiga. Perguntei-lhe por que não ficara com Sancha aquela noite. Tem lá muita gente. Ainda assim ofereci-me, mas ela não quis. Também lhe disse que era melhor vir para cá e passar aqui uns dias conosco. E não quis? Não, também não quis. Entretanto, a vista do mar há de ser-lhe penosa todas as manhãs, ponderou José Dias, e não sei como poderá ficar em paz. Mas passa, o que é que não passa? Atalhou prima Justina. E como em torno desta ideia começássemos uma troca de palavras, Capitu saiu para ir ver se o filho dormia. Ao passar pelo espelho, consertou os cabelos tão demoradamente que parecia afetação, se não soubéssemos que ela era muito amiga de si. Quando tornou, trazia os olhos vermelhos. Disse-nos que ao mirar o filho dormindo, pensara na filhinha de Sancha e na aflição da viúva, e sem se lhe dar das visitas, nem reparar se havia algum criado, abraçou-me e disse que se quisesse pensar nela, era preciso pensar primeiro na minha vida. José Dias achou a frase lindíssima e perguntou a Capitu por que é que não fazia versos. Tentei meter o caso à bulha e assim acabamos a noite. No dia seguinte arrependi-me de haver rasgado o discurso, não que quisesse dá-lo a imprimir, mas era lembrança do finado. Pensei em recompô-lo, mas só achei frases soltas que uma vez juntas não tinham o menor sentido. Também pensei em fazer outro, mas era já difícil e podia ser apanhado em falso pelos que me tinham ouvido no cemitério. Quanto a recolher os pedaços de papel deitados à rua, era tarde, estariam já varridos. Inventariei as lembranças de Escobar, livros, um tinteiro de bronze, uma bengala de marfim, um pássaro, o álbum de Capitu, 2 paisagens do Paraná e outras. Também ele as possuía de minha mão. Vivemos assim a trocar memórias e regalos, ora em dia de anos, ora sem razão particular. Tudo isso me empanava os olhos. Vieram os jornais do dia, davam notícias do desastre da morte de Escobar.
os estudos e os negócios deste, as qualidades pessoais, a simpatia do comércio e também falava dos bens deixados da mulher e da filha. Tudo isso foi na segunda-feira. Na terça-feira foi aberto o testamento, que me nomeava segundo o testamenteiro. O primeiro lugar cabia à mulher. Não me deixara nada, mas as palavras que me escrevera em carta separada eram sublimes de amizade e estima. Capitu desta vez chorou muito, mas compôs-se depressa. Testamento, inventário, tudo andou quase tão depressa como aqui vai dito. Ao cabo de pouco tempo, Sancha retirou-se para a casa dos parentes no Paraná. Capítulo 129. A Dona Sancha. Dona Sancha, peço-lhe que não leia este livro, ou se o houver lido até aqui, abandone o resto. Basta fechá-lo. Melhor será queimá-lo, para não lhe dar a tentação e abri-lo outra vez. Se apesar do aviso quiser ir até o fim, a culpa é sua. Não respondo pelo mal que receber. O que já lhe tiver feito contando os gestos daquele sábado, esse acabou, uma vez que os acontecimentos, e eu com eles, desmentimos a minha ilusão, mas o que agora alcançar, esse é indelével. Não, minha amiga, não leia mais. Vá envelhecendo sem marido nem filha, que eu faço a mesma coisa, e é ainda o melhor que se pode fazer depois da mocidade. Um dia iremos daqui até a porta do céu, onde nos encontraremos renovados, como as plantas novas. O resto em Dante. Capítulo 130. Um dia. Porquanto, um dia Capitu quis saber o que é que me fazia andar calado e aborrecido, e propôs-me Europa, Minas, Petrópolis, uma série de bailes, 1000 desses remédios aconselhados aos melancólicos. Eu não sabia que lhe respondesse. Recusei as diversões. Como insistisse, repliquei-lhe que os meus negócios andavam mal. Capitu sorriu para animar-me. E que tinha que andassem mal, tornariam a andar bem, e até lá as joias e os objetos de valor seriam vendidos. Iríamos residir em algum beco. Viveríamos sossegados e esquecidos. Depois tornaríamos à tona da água. A ternura com que me disse isto era de comover as pedras, pois nem assim. Respondi-lhe secamente que não era preciso vender nada. Deixei-me estar calado e aborrecido. Ela propôs-me jogar cartas ou damas, um passeio a pé, uma visita a mata-cavalos. E eu, como não aceitasse nada, abri o piano e começou a tocar. Eu aproveitei a ausência, peguei do chapéu e saí. Perdão, mas este capítulo deve ser precedido de outro, ocorrido poucas semanas antes, 2 meses depois da partida de Sancha. Vou escrevê-lo. Podia antepô-lo a este antes de mandar o livro, mas custa muito alterar o número das páginas. Vai assim mesmo, depois a narração seguirá à direita até o fim. Demais é curto. Capítulo 131. Anterior ao anterior. Foi o caso que a minha vida era outra vez doce e plácida. A banca do advogado rendia-me bastante. Capitu estava mais bela. Ezequiel ia crescendo. Começava o ano de 1872. Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi 2 pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar. Olha, Ezequiel, olha firme. Vira para o lado de papai. Não precisa revirar os olhos assim. Era depois do jantar. Estávamos ainda à mesa. Capitu brincava com o filho ou ele com ela, ou um com o outro, porque em verdade queriam-se muito, mas é também certo que ele me queria ainda mais. Aproximei-me de Ezequiel. Achei que Capitu tinha razão. Eram os olhos de Escobar. Afinal, não haveria mais que meia dúzia de expressões no mundo, e muitas semelhanças se dariam naturalmente. Ezequiel não entendeu nada. Olhou espantado para ela e para mim, e afinal saltou ao meu colo. Vamos passear, papai? Logo, meu filho, logo. Capitu, alheia a ambos, fitava agora outra borda da mesa, mas dizendo-lhe eu que na beleza, os olhos de Ezequiel saíam os da mãe. Capitu sorriu, abanando a cabeça com um ar que nunca achei em mulher alguma, provavelmente porque não gostei tanto das outras. As pessoas valem o que vale a afeição da gente, e é daí que o mestre povo tirou aquele adágio, que quem o feio ama bonito lhe parece.
Capitu tinha meia dúzia de gestos únicos na terra. Aquele entrou-me pela alma dentro. Assim fica explicado que eu corri a minha esposa e amiga e lhe enchesse a cara de beijos. Mas esse outro incidente não é radicalmente necessário à compreensão do capítulo passado e dos futuros. Fiquemos nos olhos de Ezequiel.